Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de marmita aqui no canal e dessa vez é uma marmita saudável, porém aquela marmita que nós utilizamos no dia a dia, aquela comidinha caseira, brasileira, que tem arroz, que tem feijão. Então, bora lá pro vídeo. Eu comecei aí colocando o feijão de molho por 1 hora e na panela de pressão eu já deixei ali fritando a cebola e o alho e depois eu joguei o feijão. Eu mexi, acrescentei umas folhas de louro e também alguns temperinhos e aí coloquei a água. Tampei e deixei cozinhando por aproximadamente 40 minutos. Então eu acrescentei o restante dos temperos, tempero baiano, salsa, chimichurri, sal. E deixei ferver até engrossar o caldo. No dia seguinte, eu já cortei todos os temperos que eu vou utilizar, como cebola e alho. Então, eu cortei essa cebola no processador. Cortei cebola em tamanho maior para colocar nos legumes e também o alho. Eu comecei pelo peito de frango, aí tem 1 quilo, eu peguei metade dele, cortei. Então, na panela de pressão, eu coloquei um pouco de azeite, alho, cebola e deixei dourar bem. E depois acrescentei os pedaços do peito de frango. Eu mexi, deixei dourar de um lado e depois eu fui e virei para deixar dourar do outro lado. Dessa forma, ele não perde muita água e fica bem suculento. Depois disso que eu acrescentei os temperos que vocês já sabem. Tempero baiano, salsa, chimichurri. Joguei água até tampar todo o frango. Tampei e deixei cozinhando. Agora vamos para os legumes. Eu comecei pelo chuchu, também vou colocar abobrinha e cenoura. Então, primeiro eu cortei todos eles em tamanhos mais ou menos iguais. E aí, em uma forma, eu coloquei primeiramente a cenoura, depois a abobrinha e o chuchu. Acrescentei pimentão amarelo, o brócolis, né, que eu já tinha congelado, e também couve-flor. Eu reguei com azeite, coloquei a cebola que eu tinha cortado em tamanho maior. Por cima, eu joguei o alho e os temperos. Depois eu levei ao forno e deixei por aproximadamente 50 minutos, 55 minutos. Enquanto isso, o peito de frango já ficou pronto, e aí ficou com essa quantidade de água, então eu deixei em fogo baixo por mais um tempo, até secar toda essa água. Dessa forma, ele fica mais suculento e mais saboroso. Agora vamos preparar a carne moída. Então eu coloquei novamente cebola, coloquei alho, junto com um pouco de azeite e deixei dourar. Acrescentei a carne moída que estava um pouquinho congelada, então eu fiquei apertando assim com a colher de pau para poder desfazer. Em uma outra panela, eu já comecei a fazer o restante do peito de frango que eu tinha cortado em cubos. Coloquei os mesmos temperos que vocês já estão acostumados, junto com alho, cebola, deixei dourar de um lado, depois virei, deixei dourar do outro. E aí acrescentei os temperos até ficar dessa forma e aí já ficou pronto. E ficou bem gostoso, gente.
Enquanto isso, a carne moída já estava quase pronta, então eu acrescentei açafrão, coloquei um pouco também de colorau, sal e também cheiro verde. E aí já ficou pronto. Enquanto isso, a água do frango secou totalmente, então eu tampei a panela e dei aquela bela sacudida para poder desfiar. Então ficou assim, aí o que ficou maior, eu fiquei apertando com a colher de pau para poder desfazer mais. Eu acrescentei um pouco de cheiro verde também. Agora, em uma panela, eu coloquei um pouco de água para poder ir fervendo e também utilizei, como sempre, esse meu escorredor de macarrão. Eu coloquei o restante do chuchu para poder ir cozinhando e já fui cortando também a cenoura para colocar, porque eu vou fazer esses legumes a vapor. Com a outra abobrinha que sobrou, eu vou cortar ela em cubos menores para poder fazer refogada. E enquanto isso, os legumes já ficaram prontos. Demorou aí aproximadamente 1 hora e eles ficaram bem gostosos. A carne moída, eu separei ela em 2 partes e com uma parte dessa carne moída eu vou deixar dessa forma mesmo, sem nada, e a outra parte eu acrescentei a abobrinha. Dei uma mexida e deixei ela cozinhando. Eu tive que acrescentar também um pouquinho de água. Na outra parte da carne moída, eu coloquei o restante do pimentão amarelo e também um pouco de cheiro verde. E temos aí mais 2 tipos de proteínas variados com legumes prontos. Agora, eu vou fazer tanto o brócolis como a couve-flor que eu tenho congelada. E vocês estão vendo aí que tem a opção de fazer tanto na panela como no micro-ondas. E para facilitar, eu vou fazer no micro-ondas. Então, eu peguei um refratário de vidro, coloquei a couve-flor e o brócolis juntos e levei ao micro-ondas por 5 minutos. Temos mais legumes prontos, já estão macios. E é hora de fazer o macarrão. Sim, nós teremos também macarrão nessas marmitas. E aí eu mostrei pra vocês a escarola que eu vou lavar pra poder refogar. O nosso brócolis e couve-flor já ficaram prontos, já estão no ponto. O macarrão, vamos continuar fazendo ele. A água já está fervendo, então eu acrescentei o macarrão. E eu deixei no tempo mínimo ali de cozimento, que são 7 minutos, para ele ficar bem al dente. E aí eu já tinha cortado a escarola para poder fazer refogada. E na mesma panela que eu fiz o macarrão, fiz o temperinho aí com cebola, alho, para fazer tipo um macarrão alho e óleo, porém com menos óleo, né, que geralmente a gente costuma colocar. Depois acrescentei os temperos, acrescentei cheiro verde, coloquei também sal e os temperos que vocês já sabem também. Agora vamos preparar a escarola refogada. Então eu coloquei ali a cebola e o alho e é bem rapidinho, só para dar aquele susto mesmo, não dei uma mexidinha. Assim que eu acrescentei o sal, já deu aquela murchada, já ficou pronto. Finalmente vamos fazer o arroz. Então coloquei cebola, coloquei alho com um pouquinho de azeite. Eu costumo utilizar banha de porco, tá, gente? Mas é porque tinha acabado. E agora é hora de refogar o repolho. Não cortei muito pequeno e fiz da mesma forma que eu fiz a escarola. Coloquei cebola, coloquei alho, joguei ali, dei aquele sustinho, coloquei o sal e pronto. Lembra daqueles legumes que eu fiz a vapor? Então, agora eu vou dar aquele sustinho neles também para poder temperar com cebola e alho. Só para pegar o gosto mesmo, eu joguei sal e pronto. Eu queria também fazer a mesma coisa com o brócolis e a couve-flor, só que já tinha acabado o alho e a cebola.
Então eu resolvi temperar aí como uma salada. Coloquei vinagre de maçã, coloquei também azeite e joguei os temperos. Nesse meio tempo o arroz ficou pronto e aí finalmente eu desliguei e acabamos todo esse processo de cozinhar. Eu separei uma parte no fogão e uma parte na pia porque não ia caber tudo. Então eu mostrei para vocês a carne moída com o pimentão amarelo, os legumes que eu fiz a vapor, o arroz que tinha acabado de ficar pronto, o peito de frango desfiado que ficou uma delícia, a carne moída com abobrinha. Do outro lado eu mostrei os legumes que eu fiz no forno, também o repolho, a escarola, o brócolis com a couve-flor, o macarrão e também o peito de frango em cubos. Esses são os potes que eu vou utilizar. Então esse na cor rosa, ele tem 785 ml e esse transparente tem 750 ml, se eu não me engano. Eu vou pesar somente o carboidrato. Então eu coloquei aí a marmita, apertei tare e acrescentei o arroz. Eu vou colocar a medida de 60 gramas de arroz, mas a quantidade de feijão, de legumes, de proteína eu não vou pesar. E eu coloquei feijão em umas, coloquei peito de frango em outras, coloquei carne moída, enfim, eu distribuí bem a variedade de legumes e de proteína e também coloquei as verduras que eu tinha refogado. Para matar a curiosidade de vocês, que às vezes me perguntam nos vídeos anteriores qual é a quantidade, né, qual o peso das marmitas, eu coloquei e mostrei para vocês aí que aproximadamente cada uma tem 280 gramas, algumas tem 290, algumas estão um pouquinho pesadas. Eu não fiz assim uma quantidade padrão, eu fui colocando ali no olhômetro mesmo. Mas se você tem essa necessidade de fazer as marmitas todas com a mesma quantidade de comida, é só você pesar ali todos os alimentos igualmente. E esse é o resultado final das marmitas. Deu trabalho, fiquei cansada, mas pelo menos temos aí uma quantidade de comida muito boa. Essas transparentes são exclusivamente minhas, tem aquela quantidade que eu pesei com vocês. Fora essas marmitas, ainda sobrou bastante comida, só que eu não tinha potes e nem espaço suficiente para colocar. Depois de montar as marmitas, aí é só guardar no freezer. No freezer, elas duram até 3 meses. Lembrando que essas marmitas eu vou utilizar para auxiliar na dieta, mas não é uma coisa que eu vou utilizar todos os dias. Eu vou utilizar em dias estratégicos. Às vezes você não tem tempo de cozinhar, tá na correria, e aí muitas vezes acaba optando por um fast food. E esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test.